Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Bem, abençoados, aqui novamente eu queria pedir perdão a você por tanto transtorno aí que a gente está vivendo no dia de hoje com relação a essa transmissão. Alguma coisa está acontecendo com a internet aqui e o YouTube nos diz que a nossa transmissão está muito pesada, né? E isso não pode ser assim porque nós estamos transmitindo da mesma maneira que fazemos toda semana. Portanto, isso é algo para a gente ver depois. Eu gostaria de efetuar, de começar aqui a ministração de hoje, porque de qualquer maneira ela vai ficar gravada aí no canal e a gente pode acompanhar depois. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos vocês que permaneceram aí conectados, nos ajudando, a manter essa audiência no ar. Talvez o vídeo esteja aí frisando, eu estou vendo aqui monitorando, nós estamos monitorando aqui, e parece que está um pouquinho frisado, né? Não sei. Me perdoem, mas dizem, que o áudio está bom, porque a imagem é que está meio frisada, assim, picotando. Perdoem isso aí, isso não está nas nossas mãos. A verdade é que a internet também oscila. Bom, vamos à nossa dica de prosperidade de hoje? Vamos lá. Você vai ouvir agora dica. É isso aí, a dica de prosperidade de hoje. Eu gostaria de compartilhar contigo que a tua prosperidade está na tua mente. Como Pedro quer, a prosperidade está na minha mente? Sim, a tua prosperidade está na tua mente. Agora tem um detalhe, enquanto essa prosperidade permanecer aí na tua mente, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, ela vai permanecer na tua mente e vai ficar aí adormecida. E a minha função aqui, como orientador espiritual, como aquele que quer motivar você para você viver em novidade de vida, é te falar quais são os caminhos para você poder ativar essa manifestação da prosperidade na tua vida. Trazer do campo espiritual para o campo das necessidades, o campo material, o campo do dia a dia, o campo da tua vida. Por exemplo, há pessoas que nem sabem, nem desconfiam que sua prosperidade habita em sua própria mente. Tem pessoas que nem desconfiam disso. E talvez, por isso, não desfrutem dessa prosperidade. Em Colossenses capítulo 1, verso 27, quando o apóstolo Paulo trouxe essa revelação, que eu penso que você lembra, Lembra o que está escrito em Colossenses capítulo 1, verso 27? Não, eu vou te dizer agora que diz assim, eu fui chamado para revelar para vocês o que era mistério até então entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança de glória. Então, quando o apóstolo Paulo trouxe essa revelação, isso ficou implícito. O que ficou implícito? Se Cristo está em você, ele não está em você só uma parte. Ele está em você 100%. Então, se ele habita em você, significa que a prosperidade de Deus também está na tua vida. Por que, então, que ela custa a se manifestar algumas vezes, Pedro Kelly? Alguém pode perguntar. 2 passos. Primeiro, em algumas pessoas falta essa convicção. Porque ter convicção não é só falar de boca. Ter convicção é aplicar verdadeiramente nas tuas atitudes, nos teus gestos, no teu dia a dia, nas tuas decisões, na tua confiança, na tua família. Isso é ter convicção. Tem gente que tem uma confissão, uma palavra tremenda, mas na hora de mostrar a convicção é temerosa, né? Então esse é o primeiro passo, tem que ajustar isso. Segundo passo, em algumas pessoas falta o procedimento. Qual é o procedimento? Plantar. Cristo em vós. A prosperidade de Deus em vós. Agora, para que ela se manifeste, necessita procedimentos. E qual é o procedimento? Semear, plantar. Quando a pessoa planta, ela ativa esse funcionamento. Quando a pessoa semeia, traz do mundo espiritual para o mundo físico essa manifestação de prosperidade na tua vida. Eu espero que você tenha desfrutado do que eu falei até aqui sobre dica de prosperidade e que ponha em prática na tua vida
essa ministração verdadeira. Essa foi a nossa dica de prosperidade de hoje. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. É isso aí, abençoado. Bom, hoje eu estou aqui estreando um equipamento novo, graças à semente de todos vocês. Um microfone sem fio, com melhor qualidade, que poderá dar um ganho à nossa transmissão. Gostaria de ouvir seus comentários acerca do áudio. Como é que está o áudio? Se bem que hoje nossa transmissão está um pouquinho prejudicada, certo? André está me ajudando aqui, monitorando, ele tem algo aqui a falar. Fala. A imagem está clara, mas o áudio está perfeito. Esse tempo pode estar fazendo coisa. Ok. Eu sinto muito pelos abençoados de Guarulhos, o André que está vendo na televisão, e na televisão fica feio, né? Bom, entregamos isso na mão da cobertura angelical. Declaramos que a cobertura angelical nos ajuda, age em nosso favor, ministra a nosso favor, para que nós possamos ter uma transmissão perfeita e que haja completo entendimento da nossa audiência. Gostaria de saber seus comentários. Põe aí no chat, tanto no Facebook, Pedro Kelly, quanto no YouTube, Pedro Kelly RCC. Bom, o que é um rudimento? Rudimento é uma estrutura inicial. Okay? Quando você vai construir uma casa, você tem que cavar buracos no terreno. Não tem tijolo levantado, não tem laje ainda, o terreno está puro. Então você tem que cavar buracos. Você tem que, em alguns terrenos, é necessário uma perfuratriz para colocar estacas, um bate-estacas, né? Para segurar essa futura coluna que dali vai nascer. Então é necessário uma estrutura. Então o rudimento é uma estrutura inicial. Ninguém vai morar numa coluna e nem no buraco do terreno, né? Você vai morar na casa depois que ela estiver construída. Mas para ela estar construída é necessário uma estrutura inicial. Então, pense aí comigo, isso é o que significa um rudimento. O rudimento é uma estrutura de princípio. E esse tema de hoje, maravilhoso, está dedicado a todos aqueles que nos acompanham. Tá bom? É para você que nos acompanha, mas principalmente está dedicado às pessoas que estão chegando aqui ao Ministério Reconciliados com Cristo, a essas transmissões, nestes dias atuais. Essa é a nossa dedicação nesse tema, e eu penso que foi o que Deus me colocou no meu coração para eu falar para essa imensa audiência que nós temos no dia de hoje. Sinceramente, eu penso que a falta de entendimento correto quanto a este assunto, sabe, é o que faz com que a vida de algumas pessoas permaneça como se estivesse amarrada. Você percebe isso? Às vezes você vê algumas pessoas, eu não estou falando especificamente de ninguém, eu estou colocando aqui genericamente, estou falando de uma forma geral, né? Porque isso acontece também na minha vida, em alguns momentos, e é necessário a gente analisar tudo o que acontece na nossa vida. Então, às vezes há pessoas que nós notamos, você nota, e eu noto, e tudo mais, que a vida delas parece que está meio amarrada, está trancada, a vida não anda, nem para frente nem para trás. É uma vida que está como se estivesse assim, presa, né? Então, permanecer presa a um rudimento nubla o entendimento da pessoa e impede essa pessoa de evoluir. Me entende? Impede de evoluir. A pessoa não consegue enxergar a mudança de maneira nenhuma e por isso ela rechaça essa mudança. Por ela não conseguir enxergar a mudança, por ela não conseguir entender aquilo que ela está vendo, ela rechaça o novo, ela rechaça o atual. Ela tem a tendência de permanecer com aquilo que ela se acostumou. Você já ouviu falar que o nosso cérebro é preguiçoso, entre aspas? É verdade. O cérebro precisa ser estimulado todo o tempo, né?
Por quê? Porque o cérebro tem a tendência de se acomodar às informações que ele tem. Então, para que ele possa evoluir, né, e a neurogênese explica isso, isso é uma ciência atual. Novos neurônios são criados quando você, por exemplo, estuda um novo idioma, quando você evolui um pouco na matemática, quando você começa a ler vários livros. Então, isso estimula o teu cérebro, mas você há de convir comigo que, na maioria das vezes, as pessoas não fazem isso por pura preguiça. E essa preguiça é uma preguiça que está no seu cérebro. O cérebro não gosta de dar um outro passo. Ele já tem todas aquelas informações ali arquivadinhas, então a tendência é que ele manipule aquelas informações e não queira adquirir informações novas. Então, como a pessoa está acomodada àquela estrutura inicial, ela não consegue seguir adiante, não consegue evoluir, assim como eu coloquei aqui no meu esboço para você. Ela não consegue enxergar a mudança e por isso ela rechaça. Em Romanos capítulo 7, verso 4, não vai aparecer na tela, né? Diz assim: vocês estão mortos em relação à lei de Moisés. Jesus estava chamando a atenção, através do escrito do apóstolo Paulo, para algo novo que já havia sido instituído. Ele diz: vocês já estão mortos em relação à lei de Moisés, mediante o corpo de Jesus de Nazaré, para que sejam de outro, daquele que ressuscitou dos mortos. E dessa maneira, dá frutos para Deus. Fecha aspas. Então, o apóstolo Paulo aqui está escrevendo o seguinte: olha, a lei de Moisés foi um rudimento, foi um princípio, foi uma estrutura inicial, mas ela não é o definitivo. Vocês, em relação a essa lei, considerem-se mortos para que vocês possam dar um passo ao novo, ao atual, ao que está vigorando agora. Em outras palavras, ele está dizendo: se vocês continuarem agarrados às coisas velhas, vocês jamais poderão chegar às coisas novas. Eu tive um Fusquinha 69. E se eu tivesse agarrado com um Fusquinha 69, porque, poxa, todo mundo que teve carro, que tem carro, sabe o que significou naquela época um Fusca, um Volkswagen, um carro que não dava trabalho na mecânica, um carro que qualquer conserto você mesmo seria capaz de fazer, um carro que não tinha que botar água no radiador, porque nem tem radiador, um carro que era econômico, economizava gasolina, não consumia tanto e tudo mais, mas era um carro que não tinha ar-condicionado, que não tinha conforto, que pulava pra caramba, o volante era duro, a beça, não era uma direção elétrica ou eletrônica como as de hoje, o freio não era os freios ABS modernos de hoje e tudo mais. Mas eu adorava o meu Fusquinha. Se eu tivesse ficado agarrado com ele, jamais eu teria dado um passo para o mais excelente. Então, qual é a ideia aqui? A ideia é você funcionar corretamente com aquilo que está atualizado, com aquilo que é de hoje. Sabendo, então, que o rudimento é uma estrutura inicial, né? Uma estrutura inicial. Eu vou mostrar para vocês agora, apesar da dificuldade da nossa transmissão com a imagem, algumas imagens, né? E nós vamos analisar junto. Tá bom? Primeira imagem é a imagem de um telefone de discar, que você está vendo aí, já está na tela, um telefone de discar. Eu pergunto para você, quantas de vocês vivenciaram esse telefone? Esse telefone era um aparelho que tinha uma mesinha própria, que ficava lá no canto da sala, que normalmente nossos pais colocavam um cadeado, porque a gente queria falar com todo mundo, né? Como se diz, Raimundo e todo mundo. A gente queria telefonar para todo mundo e a conta era caríssima naquela época. Aliás, para comprar, para poder ter e utilizar um telefone como esse, naquela época, você tinha que comprar uma linha, tinha que pagar em suaves prestações. Eu me recordo que meu pai pagou um carnê, né, de um montão de prestações para ter uma linha telefônica. E o dia que instalaram aquele telefone lá, 350-6111, eu me lembro até hoje, foi uma festa. Meu pai telefonou para os irmãos dele, lá no interior do Piauí, do Ceará. Minha mãe telefonou para A, para B, para C. Foi uma festa, então, lá em casa, porque chegou
o telefone. E o telefone era esse que você... 350, aí você ia lá no 3, aí soltava e fazia assim, tec, 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 tec. Aí 5, aí tec, 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 tec. Então esse é um telefone antigo, um telefone de discar. Então esse telefone serviu muito, teve seu propósito, foi muito bacana, legal, mas o tempo passou. Você está na imagem do telefone de novo, né? É isso aí, mas o tempo passou. Agora eu quero mostrar a mudança e fazer uma comparação. Agora você está vendo na tua tela um telefone antigo e um telefone moderno. Aliás, o telefone moderno nem se chama telefone, se chama smartphone. É um telefone celular. É isso? Então você está vendo aí o telefone de disco, o telefone antigo, o telefone da minha infância, o telefone da infância de muitos de vocês, e você também está vendo aí a imagem de um telefone celular. O que eu quero conseguir de você te mostrando isso? Eu quero dizer para você que algumas pessoas não conseguiram se libertar do telefone de disco para utilizar o telefone celular. Tem gente que não consegue entender como é que pode um telefone celular funcionar como funciona. Por quê? Um telefone que você toca na tela, em cima dos aplicativos que ele tem, e ele vai obedecer àquilo que você tocou, e aquela é a função que você vai poder utilizar naquele simples aparelho, sem fio, que você anda com ele para qualquer canto, no bolso, na mão, fininho, assiste televisão, assiste filme, e as pessoas que estão agarradas com o telefone fixo não conseguem entender como é que o telefone celular funciona. Então, em relação ao telefone celular, que é o atual, o telefone de disco se transformou em um rudimento, uma estrutura inicial. Era necessário que tivesse o telefone de disco, de discar, né, para que depois pudesse evoluir para outro tipo de tecnologia. Então, ao chegar a nova tecnologia, ela fez com que aquela anterior se transformasse em antiga tecnologia, ou seja, ultrapassada tecnologia, ou seja, um rudimento. Isso é um rudimento. O telefone anterior é um rudimento do telefone atual, do smartphone, do celular. Segunda imagem, Andrés. Agora você vai ver na tua tela 3 imagens, que também vai recordar, essas imagens vão recordar, né? Ou essa imagem vai recordar, ou essas imagens vão recordar um pouco da tua infância. Você está vendo aí uma vela acesa. Para que uma vela? Para iluminar. Uma lamparina, normalmente de querosene, como era na casa da minha avó, e na casa da minha mãe também tinha, em casa, porque quando faltava luz tinha que acender. E a lamparina era mais barata, porque você tinha ali o pavio mergulhado no querosene, você acendia ali e aquilo iluminava um pouco. É bem verdade que o teto ficava todo preto, com aquela fuligem, ficava tudo escuro com aquela fuligem da lamparina. A vela não dava fuligem no teto, mas a lamparina sim. E o lampião. 3 utensílios que serviam para iluminar. No interior, aqui na cidade, no passado, em qualquer momento, entendeu? Isso servia para iluminar. Iluminou muito bem, atendeu às necessidades de todo mundo viveu naquela época feliz e contente, porque era o que tinha naquela época. Pode voltar para mim. Era o que tinha naquela época. Aquilo era o mais bom, vamos iluminar, então eu quero mais luz, então põe mais velas, acende mais velas, compra mais lamparina, ou adquire outros lampiões, põe um aqui, outro lá, outro ali, outro no corredor, outro no banheiro, outro na sala, outro na cozinha, e assim iluminava a casa toda. Outro na varanda, verdade? Para a gente conversar, tomando aquele cafezinho. Muito bacana. Até que um sujeito aí, que não vem ao caso agora dizer quem é, inventou outra coisa. E quando chegou essa outra coisa para iluminar, o que aconteceu com aquelas antigas? Se tornaram obsoletas. E agora a imagem que você vai ver na tua tela é a comparação da vela, lampião e lamparina com a luz de LED. É claro que é elétrica. É a lâmpada elétrica, né? Antes dessa vieram outras lâmpadas, outras formas de lâmpada elétrica. Eu estou falando da lâmpada de LED porque é a que nós usamos hoje.
se somos inteligentes. Para economizar também, pagar menos conta para menos consumo, né? Conta de consumo de energia. Se bem que energia ninguém consome, você utiliza só. Mas esse é outro caso. Então agora essa imagem que você está vendo aí na tua tela compara a forma de iluminação antiga com a forma de iluminação do teto da tua casa, da tua sala, né? Do teu ambiente atualmente. Você entra em casa e às vezes você nem toca no interruptor. A simples presença de você ali naquele ambiente aciona aquela lâmpada. Ou então você vai lá no interruptor e acende a luz, ou apaga a luz, ou acende a luz, e aí você tem essa iluminação. Você já não tem que riscar um fósforo, utilizar um palito de fósforo, não tem que utilizar querosene, não tem que acender um lampião. Por quê? Porque chegou a luz de LED, chegou a luz elétrica, lâmpada elétrica. Que maravilha! Ao chegar a lâmpada elétrica, ela se chamou nova forma de iluminar. Pode voltar para mim. Então, ela tornou obsoleta, ou antiga, ou ultrapassada, a forma de lamparina, vela e lampião de iluminar. Então, quando chegou a luz, a lâmpada elétrica, nós podemos dizer que a vela, lamparina e lampião são um rudimento em relação à iluminação atual. Entende? Então, aquela forma, vela, lamparina e lampião, são estruturas iniciais, pura e simplesmente. Agora, eu vou te dizer uma coisa. A pessoa que permanece presa a um desses equipamentos iniciais ou antigos, né, não consegue abrir o entendimento e abrir os seus olhos para o atual. O problema são as consequências advindas. Porque não tem problema nenhum, na verdade falando, se você quiser iluminar a tua casa com um lampião e não quer, eu não quero lâmpada de LED, nem lâmpada quente, nem lâmpada de nada disso. Eu vou usar lampião. Não tem nenhum problema. Você vai enxergar do mesmo jeito. Claro, não vai ser a mesma coisa. Não vai poder ver televisão. Não vai poder escutar música porque não tem energia para ligar o rádio. Não vai poder, de repente, tomar um banho morno se o chuveiro for elétrico. Não vai poder usar um fogão elétrico, não vai poder usar um micro-ondas, não vai poder usar nem uma geladeira. Você vai ter que comprar as coisas dia após dia porque você não tem eletricidade na tua casa, porque você não quer uma lâmpada elétrica, porque você quer ficar na era do lampião. Não tem problema nenhum. Você pode ficar... Agora, isso tem consequências, como eu já acabei de dizer. Você não tem acesso a determinados benefícios que vão fazer você viver uma qualidade de vida melhor. Essa é a nossa ideia. Então, você deixa de usufruir dos benefícios que o atual traz, que o celular tem, que em relação ao telefone de descarga, que a lâmpada elétrica tem em relação às formas de iluminação antiga. E outras coisas mais. Agora, a verdade é que ninguém vai morrer por causa disso, se você quiser continuar usando as coisas antigas. Da mesma maneira acontece no campo espiritual. E até aqui eu comparei coisas naturais que todos nós, quem sabe, vivemos, mas o que eu quero falar realmente é o lado espiritual. No campo espiritual acontece a mesma coisa. A pessoa que está agarrada à manifestação anterior de Deus, como se chamou a manifestação anterior de Deus? Jesus de Nazaré, perde e não desfruta os benefícios trazidos pela ressurreição de Jesus Cristo. Entende? Então, quem está com os olhos voltados para Jesus de Nazaré está com um véu posto em relação ao ressuscitado. E se você não consegue enxergar plenamente o ressuscitado, você também não consegue enxergar os benefícios que ele trouxe. E dessa maneira, você vive ralando em vida. Por quê? Porque você está agarrado a um rudimento. Quero dizer que Jesus de Nazaré é um rudimento em relação ao Cristo ressuscitado. As coisas que Jesus de Nazaré fez, as coisas que ele fez, né, foram feitas no tempo do rudimento.
agora já não são a mesma coisa, porque não estamos mais com aquela manifestação, e sim com outra manifestação. No princípio dessa palestra, eu falei para você, Romanos 7,4. Se você ler o contexto desse versículo, o apóstolo Paulo está tentando explicar para os de Roma, né, que parece que não entenderam nada. E agora mesmo tocou um sino aqui de um padre chamando os fiéis para a missa dele lá. Né? Parece que Roma não entendeu nada mesmo, né? Mas Paulo estava fazendo uma analogia, tentando usar comparações. Assim como eu estou fazendo aqui com você hoje. Eu estou usando analogias do telefone, da vela, para trazer você a um entendimento pleno em relação às coisas espirituais. Paulo usou uma analogia em relação ao casamento, naquele verso que eu li. Ele diz, enquanto o homem vive, a mulher está ligada a ele pelo casamento. Mas uma vez que o homem morre, a mulher está livre para casar com outro. Ele está se referindo a Jesus de Nazaré e aos seus filhos. Agora não é mais Jesus de Nazaré, porque essa manifestação deixou de ser. Agora já é o Cristo ressuscitado para se casar com quem? Com a igreja, com você. É isso que Paulo está dizendo. Portanto, vocês morreram mediante a lei de Moisés para serem de outro. Que outro? O atual, o que ressuscitou. Se você seguir com Jesus de Nazaré, você está preso a um rudimento. E se você está preso a um rudimento, você não vai para lado nenhum, nem para frente, nem para trás. Você vai ficar aí com a luz de vela, com o telefone de discar, com o batismo nas águas, com ajoelhar, com imposição de mãos, com pregação de ressurreição dos mortos, que isso já aconteceu também, isso é outro assunto. Mas o que eu quero dizer aqui, quem está agarrado a essa manifestação de Deus anterior, lá Jesus de Nazaré, não pode desfrutar dos benefícios trazidos pelo ressuscitado. Agora, assim como nas coisas materiais, se você quiser continuar usando luz de vela, ninguém vai morrer por isso, também é nas coisas espirituais. Se você é um salvo para sempre, nenhum salvo vai perder a salvação espiritual por permanecer agarrado a um rudimento. Viu? Por isso é que você não deve maltratar nenhuma pessoa que não receba esta palavra que o Pedro Kelly está ensinando através da internet para todo mundo. Você não deve maltratar essa pessoa, porque ela não quer seguir a graça que você prega. Ela prefere estar com os rudimentos. Amém? Se ela quer ficar vendo luz de vela, lampião e lamparina e usando telefone de discar, deixa ela para lá. Não tem problema. Ela vai ralar em vida, você vai reinar em vida. A ideia é você apresentar um caminho mais excelente, como disseram Priscila e Áquila, para Apolo, porque eles entenderam que Apolo era um grande pregador e tinha muito conhecimento quanto ao antigo. E eles chamaram depois Apolo num canto e disseram, Apolo, vem aqui, nós queremos te apresentar um caminho mais excelente, porque agora já não é mais assim, telefone de discar, agora já é um celular, tá vendo aí? Você aqui, pá, pipipi, popopó e tal, e faz coisa pra caramba, fala com todo mundo, fala no Japão, fala na Rússia, fala em qualquer lugar, porque você está num caminho mais excelente. Então eles apresentaram para Apolo Cristo ressuscitado. O livro de Atos diz que Apolo recebeu a palavra e foi de grande ajuda para o progresso do Evangelho. Agora, se você apresenta essa palavra para alguém e essa pessoa prefere ficar com os batismos, com a imposição de mãos, dane-se ele ou ela. No bom sentido, dane-se no bom sentido. Deixa para lá, porque isso é o que coube a essa pessoa. O que eu quero dizer? Não maltrate essa pessoa. Não diga, não ouse dizer que essa pessoa não é filho ou filha. Nós não temos esse direito de dizer quem é filho, quem não é filho. Isso não compete a gente opinar sobre a filiação espiritual da vida de terceiro. Isso você tem que saber de você. Bem-vindo todos os filhos. Agora, como eu disse, ninguém vai perder a salvação espiritual por não crer nessa graça. Pode ser que deixe de desfrutar a salvação diária. Assim como se você não quer a luz elétrica, você não vai ter micro-ondas, fogão elétrico, televisão, rádio, nada disso. Porque você quer ficar com o rudimento da casa nas escuras, acendendo luz e lampião, né? Então você não pode usar os benefícios que a eletricidade trouxe junto com ela. Está me entendendo, abençoado? Da mesma maneira, aquela pessoa que está agarrada aos rudimentos anteriores, que nós vamos ler aqui rapidinho agora, essa pessoa não pode desfrutar dos benefícios do novo pacto,
Por quê? Porque a cobertura angelical não se confunde com você. Se você está no novo pacto, se comportando no novo pacto, agindo no novo pacto, atuando no novo pacto, tendo o mesmo espírito de fé, com E minúsculo, do novo pacto, e tudo, a cobertura angelical vai agir com você dessa maneira. Agora, se você está com um pé no lampião e outro pé na luz elétrica, você não pense que vai confundir os anjos, porque os anjos não se confundem. Enquanto você não tomar uma postura, os anjos vão ficar quietos. Por quê? Porque se você prefere ficar com a casa iluminada à luz de vela, a companhia de eletricidade não vai instalar na tua casa a eletricidade. Você não pediu, você não se definiu, você não se decidiu. Você quer umas coisas, mas você quer ficar agarrado com a vela, com o telefone de discar, com o fusquinha velho, com aquele sapato velho que você usava antigamente. Então não pense você que você vai confundir os anjos, porque eles não se confundem. Por isso é que eu estou aqui. Por isso é que o apóstolo Paulo escreveu isso que eu vou ler para você agora, que está em Hebreus capítulo 6, versos 1, 2 e 3, que diz assim, portanto, se vocês desejam seguir adiante, abandonem agora mesmo os rudimentos da doutrina de Cristo. Você quer usar o celular? Abandone o telefone antigo. Você quer iluminar a tua casa com luz elétrica? Não acenda mais o lampião. Procure o atual. Abandone agora mesmo os rudimentos da doutrina de Cristo. Sublinhe essa frase. Rudimentos da doutrina de Cristo. 5 palavras, né? Que são rudimentos da doutrina de Cristo. Ora, se você está me acompanhando, rudimentos são estruturas iniciais. E qual foi a doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo foi expulsar demônios. Doutrina de Jesus de Nazaré. Doutrinas de demônio. Expulsar demônios, curar enfermos, fazer tudo aquilo que ele fez lá atrás, apresentar no templo ao 8º dia, circuncidar, fazer a ceia, passar pelo batismo, todos esses rituais religiosos. O apóstolo Paulo está dizendo assim, se vocês pretendem avançar, vocês têm que abandonar agora os rudimentos da doutrina de Cristo. O problema é que, por não entender isso, as pessoas acham que é uma verdadeira ofensa você querer abandonar, deixar de fazer e deixar de praticar aquilo que Jesus fez. Porque o grande Jesus é o nosso Deus, em forma humana lá atrás. Só que agora ele não está mais lá. Agora ele é Deus sobre todos, em espírito. Agora não é mais Deus só de Israel. Agora é dessas nações, gentios e judeus, ele fez uma só, não é isso que está escrito? Então, abandonem agora mesmo aqueles rudimentos para que vocês possam, então, seguir adiante à perfeição. Se você quer usar o telefone celular, o smartphone, tem que abandonar o sem fio. Aí, depois, Paulo mastiga, porque Paulo tinha uma didática maravilhosa. Depois ele vem e mastiga. E aqui é o que eu quero dedicar aos mais novos. Hebreus capítulo 6. Leia lá, versos 1, 2 e 3. O que está escrito? Diz assim, não façam mais certas coisas, tais como, 2 pontos, batismos. Ok? Entendeu? Batismos. Porque o batismo nas águas é um rudimento do batismo de Cristo. Nós já fomos batizados quando Cristo ressuscitou. Em sua morte, morremos em relação ao pecado. Em sua ressurreição, ressuscitamos em relação a Deus. Agora estamos mortos ao pecado. Mas espera aí, nós temos possibilidade de cometer erros? Sim, cometemos erros. Só que esses erros não têm mais a capacidade de cortar a nossa conciliação com Deus, porque você está reconciliado com Cristo para sempre. Então o batismo deixou de ser necessário. Quando Cristo morre e ressuscita, o batismo nas águas se transformou em um rudimento. Quando chegou o telefone celular, o telefone de discar se transformou num rudimento.
Está me entendendo, né? Com certeza está me entendendo, porque você tem a inteligência espiritual ativada. Não façam mais certas coisas como imposição de mão. Já viu esses lugares chamados igreja, que convida os irmãos lá na frente, põe a mão na cabeça do irmão e ora pelo irmão, como se aquele que orasse estivesse em posição superior àquele que está sendo orado? Né? Por quê? Porque se eu vou orar por você, significa que eu tenho aquilo que você não tem, portanto você se humilhou e veio me pedir, e eu, muito bonzinho, vou repartir um pouquinho contigo daquilo que eu tenho, porque eu tenho, você não tem. Então, imposição de mão significa isso. E isso é um rudimento, por quê? Porque agora Cristo é tudo em todos, ou seja, nós somos iguais, eu sou igual a você e você é igual a mim. Eu não posso orar por você, porque o que eu tenho, você tem. O que acontece é que talvez você não saiba que tem, e por isso você não sabe como usar. Mas é para isso que o Ministério Reconciliados com Cristo está aqui terça, quinta e domingo, para poder compartilhar contigo em português, porque começamos também o canal em espanhol já, para poder compartilhar contigo essas verdades e você saber ligar o teu carro. Por que adianta eu ligar o carro para você se você não sabe dirigir? Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com